Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos comentar aí sobre o jogo do Cruzeiro lá na Argentina contra o Boca Juniors. O Cruzeiro empatou com o Boca lá no estádio da La Bombonera pela quinta rodada da Libertadores 2026 e, na minha opinião, foi um bom resultado, né? Um resultado bem interessante de acordo com a conjuntura do que está rolando aí na Libertadores nessa temporada, a dificuldade aí dos times brasileiros, né? Então, na minha opinião, acho que o Cruzeiro teve sim um bom resultado. Poderia até ter saído com a vitória, né? Teve ali alguns lances ali, principalmente no segundo tempo, onde o time cresceu na partida, né, e tal, mas o resultado terminou aí no final 1-1. Antes disso, da gente conversar sobre isso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu anotei aqui algumas coisas aqui para a gente falar a respeito desse jogo. O contexto lá no Boca Juniors, a gente tem que pensar que o Boca é um Boca que estava aí há praticamente 2 anos, né, sem participar da Libertadores, está voltando para a Libertadores. Não é o melhor momento do Boca Juniors, né? Isso é bem evidente, eles não estão com um grande time, né? Não é um baita time esse time do Boca Juniors, mas é um time que a gente sabe que no contexto futebol sul-americano, no contexto futebol argentino, é um time muito tradicional, né? Junto com o River ali, tem as maiores torcidas da Argentina, mas é um time que tem ali, principalmente dentro da Argentina, né? Tem ali um apelo popular muito grande, né? Tem uma grande torcida, então tem ali um apoio da mídia muito grande e tudo mais. E ali teve durante a semana até uma discussão, né, falando a respeito do Cavani, né, que ele está ali, parece que com uma dor lombar, né, então parece que ele está lutando ali contra essa dor. Tinha até uma expectativa que ele pudesse jogar nesse jogo contra o Cruzeiro, e ele não conseguiu, né? Ele até estava lá presente no estádio, mas ele não conseguiu estar ali entre os relacionados ali para esse jogo contra o Cruzeiro. Talvez ele vai voltar no próximo jogo do Boca, né? Deve ser lá pelo Campeonato Argentino, né? E aí o Cavani ficou de fora, né? Que é um cara aí goleador, né? Um cara que tem uma história muito grande aí dentro do futebol. O Cruzeiro, quando chegou lá na Argentina, né, foi algo que eu achei interessante também, teve o apoio da torcida, né, a torcida do Cruzeiro teve muito presente lá no estádio, né, no La Bombonera, e na recepção no hotel lá da Argentina, né, já teve ali vários torcedores do Cruzeiro presente, né, apoiando o time, né, então assim, a torcida está vivendo um bom momento, né, do Cruzeiro aí com a torcida, né, nesse momento aí de reconstrução, de uma nova identidade aí do Cruzeiro, vamos dizer assim, com essa chegada do Pedrinho, toda essa mudança de SAF. Então, assim, tá num outro momento e tá no momento de ascensão do time, né? A gente enxerga hoje aí o Cruzeiro como um dos principais clubes aí de futebol brasileiro, junto com o Flamengo e Palmeiras, principalmente pelo seu poder de investimento, né? Tem um dono que acredita no projeto, né, que é torcedor do clube, que vai ali colocar ali com certeza todo o empenho e dinheiro mesmo para fazer acontecer. Bom, o jogo foi um jogo que no primeiro tempo o Boca foi melhor, né? O Boca abriu o placar pela cobrança ali pelo lado direito do Cruzeiro, pelo lado esquerdo ali do Boca, né? Realmente era uma bola difícil de defender, meio que indefensável ali, né? Méritos ali do jogador que fez essa cobrança. E ali o Cruzeiro, no primeiro tempo, não conseguiu ali demonstrar um bom futebol, mas no segundo tempo a postura foi muito diferente. E aí teve um jogador ali que marcou o gol, que foi o Fagner, que era um cara que era às vezes até questionado. Eu acredito que ele veio muito em função do Tite, né, que era um cara de confiança do Tite lá no Corinthians, né? E é um cara experiente e tal, né, que cumpre ali a função dentro de campo, que às vezes o treinador pede. Foi o cara decisivo ali, né, fez um belo gol ali, uma jogada importante ali do Cruzeiro, empatando o jogo. E depois desse empate ali, o Cruzeiro criou algumas chances, né, teve até uma chance, acho que do Neiser Vídea Real, né, que ele ficou ali cara a cara com o goleiro e desperdiçou, né, um lance que o cara poderia ali se consagrar, né. Realmente ali não pode perder esse gol numa situação dessa, né, de Libertadores, um jogo decisivo contra o Boca. O Cruzeiro teve ali algumas chances, né, eu acho que no segundo tempo o Cruzeiro fez um bom jogo e teve também o lance de expulsão do Gerson, né, e aí o Cruzeiro ficou grande parte do jogo com um jogador a menos, então assim, tudo isso pesou
E nesse contexto geral, como eu disse, eu acho que o resultado foi excelente, né? Conseguiu ali tirar um ponto ali do Boca e se manter vivo ali na competição. Teve um lance também de pênalti ali, né? Suposto pênalti ali que os jogadores do Boca reclamaram muito. E no VAR ali o juiz não deu ali esse lance, né? Então no final ali ficou 1-1. O Cruzeiro conseguiu segurar o resultado com um jogador a menos. E aí, nesse contexto, o Cruzeiro ficou em primeiro lugar no grupo, né? Chegou a 8 pontos, o Boca está com 7 e a Universidade Católica está com 7. São aí os times que estão aí na disputa, né? É o grupo mais equilibrado aí da Libertadores, com certeza, o grupo mais disputado. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, né? E aí o jogo não aconteceu ainda, vai ter o jogo entre a Universidade Católica e o Barcelona de Guayaquil. Então um empate ali, né, já pode, dependendo ali da combinação ali do resultado ali, né, do número de gols ali, eu acredito que esse empate já pode fazer a Universidade Católica ir para a liderança do grupo. Uma vitória com certeza garante na liderança do grupo a Católica. E aí o que acontece é o seguinte, né? O Cruzeiro ficou numa situação onde ele pode vencer, né, o seu jogo no Mineirão e conseguir a classificação. Então o Cruzeiro ficou numa situação muito boa depois desse resultado aí contra o Boca, porque ele pode, talvez ali, dependendo da conjuntura ali dos resultados, apenas empatar o seu jogo no Mineirão e conseguir se classificar, né? Mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para conseguir vencer, né? Jogando no Mineirão, né, um jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que já vai estar aí praticamente fora da Libertadores, vai estar praticamente desclassificado quando for enfrentar o Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem tudo para se classificar e se classificar em primeiro lugar aí no grupo, nesse grupo aí da Libertadores. Bom, só alguns comentários aqui a respeito desse jogo contra o Boca ainda. É um adversário muito difícil, foram poucos clubes brasileiros que conseguiram vencer ali o Boca, né? Então assim, existe ali realmente uma dificuldade grande de vencer o Boca. E outro detalhe importante também a gente destacar nessa questão das estatísticas, que o Cruzeiro nunca ficou de fora, né, de uma fase de grupos da Libertadores, nunca foi eliminado em uma fase de grupos da Libertadores. Então é um clube também muito tradicional aí na Libertadores, muito tradicional no futebol sul-americano e está evoluindo, né, principalmente com a chegada aí do Arthur Jorge. Então é isso, o Cruzeiro fez um grande resultado jogando fora de casa. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.